Então, paciente de 80 anos, sexo feminino, agora questões, muitas questões, só cuidar apelativo, com algumas coisas eu coloquei teórico, tá? Tem algumas novidades, mas essa parte bem questões. Professor aposentado, independente, apresenta quadro de doença renal crônica, estágio 3B, devido à hipertensão arterial sistêmica e uso abusivo de anti-inflamatórios, tá? Ela tem um quadro de condrocalcinose. Usava lodipino, mau controle pressórico, e começou para ela losartano associado ao lodipino, uma associação hoje muito usada, BRA com bloqueador de bomba, bloqueador de canal de cálcio. A prescrição terminou com controle adequado da pressão. Essa associação é cinética, inclusive. E aí estão aqui os últimos exames. O paciente tinha uma ureia de 64, subiu para 82 e agora está 102. Tinha uma creatinina de 1,3, 1,5 e agora 1,8. O CRISC era 38,7, então ela é estágio, doença renal crônica, estágio 3B, isso. Caiu para 32, agora é 26. Ela passou para qual estágio? 4, ótimo. Só de 136, 135, 144, e o potássio, que era 4,6, foi subindo 5,2. Diante dessa história contada, qual a conduta correta a ser adotada? A. Suspender o losartano e aumentar a dose de lodipino e solicitar ultrassom de rins e vias urinárias. B. Suspender o lodipino, aumentar a dose de losartana para 50 bits e solicitar o exame de urina, rotina e urocultura. C. Manter prescrição atual e iniciar furosemida e solicitar ultrassom de rins e vias urinárias. E D. Suspender o lodipino losartano, iniciar hidrocloro de tiazida e solicitar ultrassom de rins e vias urinárias. O que vocês fariam aqui? Letra A. Gente, aqui, óbvio, o que aconteceu? Quando você associa EC e BRA, é obrigatório para nós vigiar função renal e íons. Se a creatinina subir a 0,5 a introdução, houve uma piora da função renal, se houver uma piora da creatinina maior que 30%, aponta para que o uso de ECO-BRA causou uma piora da função renal. Mas você fala, mas ele é nefroprotetor. É nefroprotetor porque ele diminui por força, a pressão de filtração sobre os néfros ao dilatar a arteríola eferente. Tá? A arteríola eferente, que é onde, inclusive, um mecanismo de compensação de desidratação. Por isso que a gente mantém EC e BRA em paciente desidratado. Tem que tomar cuidado, que era a questão da dengue. Porque a arteríola eferente ela contrai numa situação de desidratação para aumentar a perfusão dos néfrons lá e não deixar o paciente ter aumento das excretas. Aqui, na verdade, a vasodilatação da eferente causou uma redução tão brutal da pressão de perfusão sobre os néfros que piorou a função renal, que afetou a excreta demais. Esse paciente com doença renal crônica estágio 4, eu poderia prescrever hidrocloro de tiazida? Não. Se o paciente, você precisar de diurético, um paciente com câncer menor que 30, você vai usar furosemida, porque no paciente com doença renal crônica estágio 4 e 5, a hipertensão dele que ocorresse, se você precisar de diurético, é uma hipertensão hipervolêmica, tá? Aqui perde efeito, tá bom? Agora, nesse caso, você não precisava de furosemida, não tinha sinal nenhum congestivo, no caso, sendo contado, tá? Precisava ajustar a pressão arterial. E, obviamente, a gente tem que pedir ultrassom de vias urinárias, porque 30% dos idosos com disfunção renal, a causa é pós-renal. Tem que tomar cuidado. Então, esse aqui é um paciente Jesus está chamando, 71 anos, dependente parcial para atividade de vida diária, instrumentais e vida de capacidade aeróbica. Foi internado de urgência devido a pior do quadro respiratório e redução do débito urinário. A admissão estava com níveis pressóricos normais, taquipneia e crepitações finas inspiratórias difusas em todo o tórax. Foi iniciada ventilação não invasiva e solicitados exames emergenciais, fazendo VNI aqui, né? Hemoglobina de 8,1, ureia de 280, creatinina de 7,1, um bicarbonato de 9, um sódio de 130, um potássio 7,1. Essa radiografia de tórax, que dá até impressionante como conseguiu fazer, né? E aí pergunta qual a melhor conduta. Prescrever nitroglicerina e furosemida, hemodiálise de urgência, bicarbonato e furosemida, ou morfina e glixisulina.
que esse paciente precisa, gente? Aqui, gente, hemodiálise de urgência. Vamos voltar lá na questão. Olha lá. A questão não é isso. Olha o potássio desse paciente. Se você fizer glicosulina aqui, é ponte para diálise, é para dar tempo de posicionar o catéter, não é isso? Para o paciente não ter uma PCR. Você vai fazer, aliás, primeiro você vai fazer gluconato de cálcio, para estabilizar membranas, e aí faz glicosulina. Né? Faz beta-2, agonista, que são as medicações de urgência. Você faz solução de glicosulina, que a insulina joga o potássio para dentro para o intracelular, do extra para o intra. Você usa gluconato de cálcio de emergência, que é a primeira medida, porque você estabiliza a membrana para esse paciente aqui não fazer um bloqueado, um BAV total, ou algo desse tipo, que é o mais comum com hipercalemia. Faz beta-2 agonista, PUF, né, um atrás do outro desse paciente, é uma micronebulização. O objetivo também é jogar o potássio do extracelular para o intracelular, para dar tempo de fazer hemodiálise e diminuir o potássio total desse paciente. Tá? Olha outra situação, que o bicarbonato também estava muito baixo. Hipercalemia refratária, acidose metabólica refratária, hipervolemia refratária. Todos são critérios de hemodiálise de urgência, fora os sinais de uremia. Por exemplo, se o paciente fizer uma pericardite urêmica, uma cefalopatia urêmica, também é critério de hemodiálise de urgência. Isso é importante vocês terem uma noção, porque alguém pode cobrar de vocês, viu? Faz parte, vamos dizer assim, da urgência, né? Hipercalemia de urgência, hipercalemia refratária, acidose metabólica refratária, hipervolemia refratária. Esse paciente crepitava o pulmão fino porque os alvéolos estão cheios de líquido. Quando o alvéolo enche de água, a alteração é crepitações finas, teleinspiratórias, geralmente ao final da expiração. E se pega todo o tórax, é porque esse paciente está afogando, né? Vamos dizer assim, né? E além de sinais de uremia, né? Cefalopatia urêmica, pericardite urêmica. Então, era hemodiálise de urgência. Continua. Depois do controle do quadro agudo, esse paciente não apresentou recuperação da função renal. Ele caiu em diálise e ficou em diálise, não melhorou. Passou 3 meses, ele continua em diálise, ele entra na categoria do failure, né? Acabou. E não recupera mais. Foi submetido a confecção de uma fístula arteriovenosa. Vai dialisar por fístula, né? Para não ficar com catéter. O paciente não apresenta doença aterosclerótica conhecida. Biópsia renal não conseguiu determinar a etiologia da doença renal crônica. O rim já estava tão ruim que nem só deu lá rim terminal. Está usando a atorvastatina 40 miligramas. Colesterol recente, LDL 156, HDL 38, triglicéridos 205. O que você vai fazer com a estatina aqui? A, manter a dose atual. B, reduzir para 20. C, prescrever ciprofibrato, trocar a atorvastatina por ciprofibrato. Ou D, suspender a estatina. Olha como que a gente pode complicar. O que a estatina serve para o renal crônico, gente? Para evitar o quê? A estatina serve para o renal crônico para lentificar a evolução para a hemodiálise. Ela tem esse grande papel. Esse renal crônico, a gente não usa AS rotineiramente. Apesar de a gente saber que boa parte dos renais crônicos morrem do coração, os que caem em diálise, esse paciente aqui é um sobrevivente, tá? É a menor porcentagem, a maior parte morreu antes, tá, de doença cardiovascular, mas a AS não é indicado rotineiramente, não há evidência disso. Mas estatina não é. E um dos grandes motivos que, inclusive, lentifica a progressão para a diálise. Então, a gente usa estatina. Agora, uma vez caindo em diálise, o LDL muito baixo é marcador de mortalidade. Esse paciente aqui tem doença aterosclerótica, tem doença arterial coronariana, tem doença arterial obstrutiva periférica, doença cerebrovascular. Dita que a questão disso, ó, não há evidência disso. Uma vez que caiu em diálise, esse paciente ficou em diálise, tem indicação de manter estatina? Não. Suspender. O benefício dela se esgotou. Agora, se esse paciente fosse infartado, gente, a gente manteria, é outro assunto. Pois não.
nós lidamos... Vamos lá. Idealmente, os renais crônicos devem usar a estatina para diminuir a progressão para diálise. Todos. Cuidado, porque nós lidamos, está dando idoso, o envelhecimento heterogêneo. Então, assim, se nós lidamos com um idoso independente, o paciente robusto ou não frágil, tem os dois nomes, de acordo. Paciente idoso frágil, eu acho que é caso a caso. Paciente idoso, indicação de cuidado paliativo, você não vai. Ou em estado muito, perda já de AVD básicas, que seja qual o motivo, a morte deles está mais próxima, eu não vejo mais sentido. Aí a gente tem que tomar cuidado com todos, porque a população que nós atendemos é heterogênea. Tá? Na verdade, o que a gente tem com os pacientes hemodiálises é que ele vai caindo. Então, assim, geralmente, abaixo de 100, 70 é indicador grave de mortalidade. Tem vários motivos que explicam isso, inclusive a desnutrição. Tá? Hemodiálise, gente, em idosos é um capítulo à parte. Não tem jeito de pôr tudo em questão, mas acima de 80 anos marca o limiar da melhora de qualidade de vida. Por que eu falo isso? Abaixo de 80 anos, se o paciente uma hemodiálise bem indicada, bem planejada, ela pode até melhorar a sobrevida e qualidade de vida no idoso. Acima de 80 anos, a literatura coloca que a sobrevida aumenta, mas a qualidade de vida não. E que eles passam a maior parte da vida deles dentro do hospital, às vezes internados em CTI. Então, a gente tem esse limiar dos 80 anos. Acima dos 80 anos, tem que pensar muito o caso disso. Geralmente, quando eu preciso fazer num paciente muito idoso, se há um suporte familiar bom, casa boa, família presente, não tem bicho, papagaio, é uma casa higiênica, né? Eu até prefiro a diálise peritoneal. Mas, assim, é umas situações muito difíceis. Esse paciente tinha indicação de fibrato, gente, falando em cardiologia aqui? Não, qual que é o LDL, é o triglicérides? Acima de 500, e olha que assim, se o idoso for muito baixo, eu vou usar 1000 de limiar, porque é o valor de 1000 para cima que dá pancreatite. Cuidado com isso aqui, viu, gente? O paciente vê, eu estou cansado de ver, o paciente tem triglicérides de 300, 380, isso não é indicado fibrato, tá? Qual que é a associação de estatina com fibrato que dá mais lesão renal, mais rabdomiólise? Hã? Não, se for fibrato é rescurso. Genfibrosila com quê? Isso, genfibrosila com civastatina. Olha, gente. Olha, olha. Com civastatina, é o que mais dá. Hã? Mas ainda cobram, viu? Ainda cobram. Mas cobram. Isso, rabdomiólise. Ainda cobram. Recentemente eu vi em prova, como eu monto muita prova de concurso público, eu fico vigiando as provas que estão saindo, sabe? Para ver o que estão cobrando. Também, como eu monto muito, eu tenho que tomar cuidado com o plágio não induzido, né? Eu, sem querer, pensei igualzinho que alguém pensou. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, olha. Então, paciente de 80 anos, sexo masculino, dependente parcial para atividade de vida diária, instrumentais, porque teve uma fratura de fêmur. Realmente, fratura de fêmur dá dependência, dá institucionalização, morte, né? Quanto mais dependente o paciente antes de ter a fratura, pior, mais ele se ferra. Detectado em pré-operatório anemia, recebeu 600 ml de concentrado de hemácias antes do procedimento. Está no D60 de pós-operatório e ainda persiste com anemia. Resultado dos exames laboratoriais. Hemoglobina 8,1, um VCM de 102, HCM 29, RDW 12%, plaqueta de 150 mil, ferritina 58, reticulócitos 0,5%, ácido fólico 8, está dentro do valor de referência, vitamina B12 375 também está no valor de referência, creatinina de 1,75, sódio 138, potássio 5 e cálcio iônico 1,58. Qual é a melhor conduta nesse caso? Dar eritropoetina, solicitar eletroforese de hemoglobina, prescrever ferro por via parenteral, solicitar eletroforese de proteína ou solicitar cumbis direta e hepatoglobina. Misturando anemia com disfunção renal, hein? O que faz nesse caso? Questão difícil, hein? Quem tiver com sono, destapeia-se, acorda, vamos raciocinar. Hã? Ferro parenteral, todo mundo concorda?
Isso, vamos lá, gente. Claro que na vida real não é sempre assim. Mas questão de prova, juntou anemia com disfunção renal e por hipercalcemia, vocês vão pensar em qual doença? Mieloma múltiplo. Cuidado com isso, gente. Em questão de prova, juntou anemia, disfunção renal e hipercalcemia, vocês vão pensar em mieloma múltiplo. Isso é dica de prova, cuidado. Claro que no mundo real nem sempre é assim, tá? Mas em prova é. Vamos lá, se o paciente não tivesse isso aqui, tá? Tudo bem, você poderia dar ferro para esse paciente, que a ferro não é baixa, mas a gente deixa até 200, 300, eu não daria eritropoetina de cara. Mas aqui, gente, o problema é mais grave, porque pode ser uma doença gravíssima, a melhor conduta é essa aqui, tá? Outra coisa, quando a gente pede cumbis direto hepatoglobina, para qual situação? Anemia hemolítica, poderia pedir LDH, bilirrubina, tal. Qual seria a pista aqui de anemia hemolítica? O paciente ele teria, né, uma situação dessa aqui, gente, vocês têm que prestar atenção em algumas coisas que podem te ajudar. Aqui poderia ser o reticulócito alto. Toda anemia, quando você pensa em ferropriva, você pede ferritina, mas você sempre deve pedir reticulócito. Uma boa questão de prova vai te colocar reticulócito. Por quê? Se ela for uma anemia ferropriva mesmo, o reticulócito está baixo. O reticulócito ele sobe a reposição de ferro. Aliás, é o primeiro parâmetro que corrige quando você dá ferro para alguém. Com uma semana, o reticulócito subiu. O RDW, quando você repõe, o RDW na anemia ferropriva, brevemente ele vai ser alto. Quando você começou a dar ferro, porque você tem massas jovens, que são de tamanho X, e massas antigas de tamanho Y, né? Mas o reticulócito é o primeiro parâmetro que sobe na reposição. Então, prestar atenção nisso. Agora, se você tiver uma anemia, por exemplo, hemoglobina de 8,1, e tivesse um reticulócito de 3,5%, qual que seria seu raciocínio? Opa, eu posso estar diante de uma paciente com anemia hemolítica. E aí, gente, um dos exames que seria pedido é cumbis direto hepatoglobina. Qual deficiência... Ó, cuidado com a pergunta. Qual deficiência... Então, anemia carencial, que cursa com anemia hemolítica e é diagnóstico diferencial. Qual anemia carencial? Qual anemia? Eu vou derrubar esse trem aqui. Qual anemia carencial que cursa como hemolítica? Aumenta a bilirrubina indireta. Anemia perniciosa, deficiente de vitamina B12. Preste cuidado por isso, tá? A vitamina B12 ela faz parte do processo da formação do DNA. Então, a hemácia lá dentro da medula, ela não vai conseguir dividir dentro da medula. Então, as hemácias, na deficiência de vitamina B12, morrem assim que elas são geradas. É uma eritropoese ineficaz com hemólise intramedular. E esses pacientes têm bilirrubina. Pode ter, inclusive, uma bilirrubina indireta aumentado com a reticulócito alto. Cuidado com isso. Pode ter, enfim, não necessariamente reticulócito alto, mas você vai ter uma bilirrubina indireta aumentada. Então, presta atenção nisso, cuidado. Tá? A deficiência de vitamina B12, ela vai cursar com expressão de anemia hemolítica. Tá? E por que ela é grande? Porque o citoplasma duplica e o DNA não. O núcleo não duplica. Então, é como se fossem duas hemácias pregadas com um núcleo só. Por isso que ela é grande, tá? Falando um pouquinho de anemias aqui. Né? Então, beleza. Podemos ir para urologia, gente? Então, vamos em frente. Paciente de 80 anos. Paciente muito ruim, né? Dependente para atividade básica, instrumentais. Tem Alzheimer em fase avançada. Apresentou há 3 meses quadro de retenção urinária porque tinha uma hiperplasia prostática benigna. E passaram uma sonda vesical de demora. Está nos últimos 4 dias com urina com grumos na sonda. Prostrado, picos febris mensurados até de 37,8 graus. Isso aqui significa que esse paciente está infectado, não há dúvida disso. Né? Esse paciente infectou.
Né? Infecção no idoso, gente, deu febre, mas poderia ser até hipotermia. Lembra que 10% das infecções no idoso dão hipotermia, 30% do paciente tem temperatura normal. E só em torno de 60% que aumenta, e mesmo assim, não é contínuo, não é febre contínua, é picos de 37,8, 37,2, né? Vamos lá. O que nós vamos fazer com esse paciente com essa sonda aqui, infectado? Trocar a sonda vesical de Nemora, colher a urina após a passagem de nova sonda para exames e prescrever empiricamente antibióticos. B. Colher a urina da atual sonda vesical de Nemora para exames, prescrever empiricamente antibiótico e, após o término do tratamento, trocar a sonda. C. Colher a urina da atual sonda vesical para exames, prescrever empiricamente antibiótico e não trocar a sonda vesical de Nemora após o término do tratamento. D. Colher a urina da atual sonda, trocar dispositivo de suprimento bacteriano e aguardar resultado para prescrever antibiótico. E aí? Muito bom, gente. A gente colhe urina da sonda nova, viu, gente? Porque se você pegar aquela sonda velha e colher urina, a bactéria que foi isolada, nós não vamos saber se é do biofilme ou que causou a infecção. Você pode tratar errado, ou para mais ou para menos. Lembre-se que em 72 horas de introdução de uma sonda vesical de Nemora, ela está completamente coberta com biofilme bacteriano. E aí, se você colher a urina da velha, só Deus sabe qual bactéria que predominou e cresceu ali na placa. Pode ter predominado a bactéria do biofilme e não a que causou a infecção. Às vezes, não. Às vezes pode parecer contaminado. Quer dizer, não, já vem acontecer. Mas às vezes isso acontece. Já vi colheita antiga, cresceu bactéria, trataram e o paciente não sarou. Porque o perfil, tá? Isso acontece. Então, paciente de 80 anos, sexo feminino, independente de atividades básicas de vida diária e dependente parcial para instrumentais, devido à mobilidade. Tem uma capacidade aeróbica, uma doença pulmonar intersticial e artrite reumatoide. É atendida com algúria e disúria nos últimos 3 dias. Nega a febre, redução de apetite e prostração. Usa prednisona, 5 mg, hidroxicloroquina, 400 mg, paracetamol fluxo e fluticasona com salmeterol, uma dose até razoável. No exame físico, a gente não vê praticamente nenhuma alteração, a não ser uma dor do hipogástrico e punho percussão lombar, que é o Giordano negativo. Então, tudo leva aqui que é uma cistite. Só que uma cistite numa paciente com artrite reumatoide, doença pulmonar intersticial, que usa corticóide e hidroxicloroquina. Qual a melhor conduta a ser adotada? A. Prescrever nitrofurantoína, 7 dias. B. Prescrever cipro, 7 dias. C. Prescrever ceftriaxona intramuscular, 7 dias. Ou D. Prescrever sulfametoxazol trimetoprima via oral, 7 dias. E aí? Então, vamos lá. Resposta D. Vou explicar. Cipro, gente, primeiro cuidado que nós vamos ter. Ciprofloxacino quinolonas devem ser evitadas em infecções não invasivas. Recomendação do FDA. Por questão de ruptura tendínea, por neuropatia, tá? Neuropatias ou mononeurites ou polineurites. O paciente pode ter alterações mentais, incluindo confusão mental, rebaixamento do limiar, crise convulsiva. Tem sido reportado, graças a Deus é raro, mas ruptura de aorta, dissecção de aorta e por aí vai. Então, por conta dessas questões todas, as quinolonas devem ser restringidas para infecções mais invasivas. Se o caso aqui contasse uma situação de uma pielonefrite, a resposta seria B de bola. Pielonefrite não complicada, obviamente. Não tinha abscesso nem sepsis. Mas aqui não, aqui conta de uma cistite. Nós vamos usar quinolona? Não. Primeiro, eu posso usar nitrofurantoína quem tem fibrose pulmonar? Não pode. Então, toma esse cuidado. Nitrofurantoína,
A gente prescreve para quem tem crise. Se o crise é acima de 30 e não tem fibrose pulmonar, doença pulmonar intersticial, prescreve nitrofurantoína com tranquilidade, não tem problema. Agora, se o paciente tem uma doença pulmonar intersticial ou um clínico muito baixo, abaixo de 30, a gente não deve ficar prescrevendo nitrofurantoína, tá? Outra coisa para tomar cuidado aqui. Quais são os 3 antibióticos que a gente tem recomendado para tratamento de cistite internacionalmente? Seria o Bactrim, sulfamethoxazol, trimetoprima, o outro é nitrofurantoína e o outro fosfomicina. Então, nós temos 3 antibióticos recomendados para infecção de urinária cistite. Fosfomicina, nitrofurantoína, sulfamethoxazol, trimetoprima. No nosso meio, o mais complicado é esse, porque várias localidades no Brasil têm a mais de 20% de resistência bacteriana ao Bactrim. Quando você tem um meio com mais de 20% de infecção de resistência bacteriana, é recomendado não usar. É o mais complicado, tá? Nitrofurantoína para nós é uma boa opção, tem até em sistema público, e fosfomicina é pago, mas é uma boa opção. Outra coisa, gente, nós usamos aquelas doses de 3 dias de antibiótico para mulher idosa? Não. Essa dose de 3 dias de antibiótico é para mulher adulta. Tá bom? Cuidado. Eu vou falar de TU de repetição. Acho muito difícil cobrar, mas se tiver um caso de TU pós-coito, gente, qual que é a recomendação? Se eu tiver um caso de uma idosa tendo TU, infecção do trato urinário pós-coito, a ter relação sexual e infecção urinária, o que vocês fariam? Após, né? Após a relação. O paciente tem um ato sexual e toma antibiótico, um comprimidinho, tá bom? É só porque se alguém resolver inovar e cobrar de vocês... Não, a gente usa os da cistite, né? Tá bom? Aí, nesse caso, por exemplo, um comprimidinho de nitrofurantoína, né? Por exemplo. Vamos lá, vamos falar agora de TU de repetição. Isso aí, a tendência é cair para vocês numa prova, viu? Porque é tão comum, né? Antes de falar na questão, gente, o primeiro cuidado de infecção do trato urinário é verificar se é ITU de repetição mesmo, tá? Isso no mundo real e em mundo de prova. Porque, às vezes, o paciente está tendo episódios de infecção urinária, entre aspas, só que o paciente é só cultura. O paciente nunca teve sintoma. Isso não é ITU de repetição. Isso aí é uma iatrogenia, tá bom? E sendo feito o diagnóstico usado. Qual que é o critério de bacteriúria assintomática? Bacteriúria assintomática é você ter 2 exames de urina consecutivos com a mesma bactéria e mesmo perfil de sensibilidade. Você fecha o critério de bacteriúria assintomática. Agora, se o paciente está tendo infecções, entre aspas, só cresce na cultura e o paciente não está sentindo absolutamente nada, cuidado, é uma situação que você deve suspeitar de bacteriúria assintomática. Abra o olho para isso, que é muito comum, inclusive no dia a dia nosso. Tá? Excesso de diagnóstico de infecção urinária e, na verdade, o que está sendo isolado é a bactéria que não está causando nada para o paciente. E pior, você pode prejudicá-lo. Porque ao tratar a bactéria que causa bacteriúria assintomática, você pode abrir espaço para uma que vai fazer mal ocupar. E aí sim o paciente começar a ter infecções mais graves, tá bom? Não, o conceito é, para você cravar que é bacteriúria assintomática, você tem que ter a mesma bactéria, com o mesmo perfil de sensibilidade, durado 2 exames consecutivos. Você afirma, sem tratamento, e o outro, você afirma que aquilo... Não necessariamente você vai fechar o diagnóstico, mas você vai escrever que é uma suspeita de bacteriúria assintomática, que eu coloco, ó, eu suspeito que seja uma bacteriúria assintomática. Você só pode cravar que é se tiver 2 consecutivos. Quais são as 2 indicações, eu acho que tem questão até disso, quais são as 2 indicações de tratar bacteriúria sintomática? Ou você vai ter uma instrumentação do trato urinário, não é procedimento invasivo, instrumentação do trato urinário. E a outra, gravidez, que era longe da nossa realidade, mas agora nós estamos tendo mulheres que estão ou por barriga solidária, e agora está aparecendo os casos de congelamento de óvulo, tendo gravidez na velhice jovem, 60 e poucos anos grávidas. Tá? Então, isso aí pode começar a cobrar de vocês a bacteriúria sintomática na mulher grávida idosa.
enfim. A tecnologia avançou para isso. Não, momentos diferentes, não tem um intervalo específico. Você tem momentos diferentes. Isso não pode ser no mesmo dia. Cuidado, piúria é diferente de bacteriúria. Piúria, gente, ó, exame de urina, você pegou piúria, pode ser infecção? Pode, mas pode ser litíase, pode ser câncer, pode ser TB, pode ser aliás, pode ser uma infecção no aparelho gastrointestinal, que por proximidade deu piúria. Por exemplo, um paciente que tem uma apendicite, o exame de urina dá piúria. Um paciente com uma diverticulite, o exame de urina dá piúria, por proximidade dá. Então, cuidado, piúria é tão somente indicativo de algo errado no trato urinário ou na sua contiguidade ou proximidade, mais nada. Piúria não te autoriza tratamento. O exame de urina, aí tem vários exames, dependendo da parte do país, né? O nome, né? EAS, urina rotina, urina 1, sei lá, né? Tem uns montes. Cada lugar que você viaja tem um nome diferente. É impressionante alguns exames, a urina, a RNI também, cada parte do país é um nome, né? TAPS, enfim. Cada lugar é um nome diferente. Mas o exame de urina, se você falar infecção, primeiro, você tem que ter clínica. Sem clínica não é infecção. 2, você tem que olhar outras coisas. Tem nitrito positivo, estarazzo leucocitária. Você tem que conferir, porque os 2 positivos, você te dá uma sensibilidade de 86% de infecção urinária. Olhar se você tem aumento de leucócitos. Olhar se não tem se não tem indicativos de urina contaminada. Tá? Por exemplo, um pH elevado demais, significa que a urina ficou curtida lá, pH de 8 na urina, não serve para nada aquele exame de urina. Ela ficou 2 horas no laboratório curtida. Tá? Então, você tem que olhar o exame de urina como todo para ter um padrão. Só piúria, cuidado, é só sinal de algo errado. Ponto. Não dá para falar infecção. Respondeu? Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Né? Inclusive, gente, na prática clínica, TB renal, uma das suspeitas é piúria. O paciente sempre persistindo com piúria, mas nunca tem infecção, a função renal vai piorando, o paciente sempre debilitado, emagrecendo. Um dos diagnósticos é TB renal. Alguém pode cobrar isso de vocês. Se não tiver sintomas, você vai manter a observação do paciente. Gente, a sintomatologia é importante. Ah, mas meu paciente é demente e não reclama. Mas ele é demente, não reclama, próstata, para de comer, você ainda não começa a cair. Né? Infecção no idoso frágil, a repercussão é terrível. Terrível. Tá? Vamos em frente. Então, paciente de 82 anos, por isso que eu estou falando essas coisas aqui, porque eu estou tentando o máximo possível de coisas que pode cobrar de vocês estarem atentos. Sexo feminino, dependente para atividade de vida diária básica instrumentais, com mobilidade grau 4. Incontinência, dupla funcional, sem úlceras por pressão, mas com uma disfagia orofaríngea leve a moderada. Encaminhado para um programa de assistência domiciliar devido à infecção urinária de repetição. Internada 3 vezes por períodos curtos nos últimos 12 meses. Normalmente assintomática. Em agosto do ano passado, ela tem uma Serratia marcensis, resistente a norfloxacina e cefalexina, intermediária para fosfomicina. Em novembro do ano passado, teve a Escherichia coli, resistente a psilina amoxicilina e nitrofurantoína. Em abril de 2019, tem um Proteus mirabilis, resistente a sífilis, sulfametoxazol e metoprima. E pergunta a melhor conduta. A, prescrever sucro de cranberry com espessante. B, ciprofloxacina 250 mg MID 6 meses. C, nitrofurantoína 100 mg MID por 6 meses. Ou prescrever fenazopiridina 200 mg de 8 horas por 2 meses. E aí, gente? A resposta aqui é C. Vamos à explicação. Sucro de cranberry é duvidoso. Tá? Então, ninguém vai... Isso aí não vão cavar sucro de cranberry para vocês. Agora, se tiver algum benefício sucro de cranberry, é na Escherichia coli. Aí, cuidado, porque a gente se baseia o que nós vamos fazer com o ETU de repetição na última cultura. Então, a última cultura nem E. coli é. Então, esse aqui, além de ser duvidoso, nem é baseado em Escherichia coli, que seria o tratamento. Então, cuidado, né? A última cultura foi um Proteus. Essa aqui a resposta era ruim.
A minha impressão pessoal é que talvez cranberry funcione até para aumentar o fluxo urinário, tá? Porque são pacientes que bebem Bobuli, que você manda dar 400 ml por dia de cranberry, acho que até por isso melhora. Sabe por que eu estou falando isso? Porque os estudos, quando compraram o extrato de cranberry, que é a cápsula, e o suco de cranberry, os resultados com o suco é melhor. Mas qual é o motivo de o suco ser melhor que o extrato? Para mim, é o fluxo urinário, né? Aumentar o débito urinário, empurra as bactérias e manda embora. Para mim, é isso. Mas, enfim, isso ainda tem que ser confirmado. Cipro, gente, tinha dois problemas. Um, a gente se baseia na última cultura, era resistente. 2, ciproquinolona é uma péssima droga para ser usada para quimioprofilaxia, uma profilaxia de TU. Péssima droga por causa de todos os efeitos que nós comentamos aqui. Então, a resposta é nitrofurantoína, porque a última era sensível. Tá? Fenazopiridina, que é o pirídio, é uma droga que não trata TU de infecção urinária. O pirídio, ele diminui a disúria. Então, tem mulheres que tomam pirídio para queimar menos a uretra. Não trata infecção urinária. Tá? Extrato lisado de Escherichia coli, também isso é muito duvidoso. Tá? Urovaxon, né? Muito duvidoso também. Tá? Então, cuidado se cobrar isso tudo aqui. Tá, mas ela teve 3 infecções urinárias sintomáticas comprovadas com cultura. Ela fechou o diagnóstico de TU de repetição. Quando a gente fecha o diagnóstico de TU de repetição, gente, 3 episódios de TU em 1 ano, sendo um confirmado por cultura, ou 2 episódios de 6 meses, sendo um confirmado por cultura. Então, aqui o diagnóstico está feito. Essa paciente está assintomática, mas ela tem indicação de exatamente fazer profilaxia para TU por 6 meses, tá bom? E aí a gente usa 1/4 da dose. Nitrofurantoína seria 100 mg de 6 e 6. Então, a gente prescreve 100 mg uma vez por dia. Certinho? Não, aí é o seguinte, a gente faz 6 meses, interrompe. Metade dos pacientes resolveu. A outra metade, em algum momento, vai voltar a ter episódio. Aí você pode fazer um novo ciclo de 6 meses de exata. Não precisa nesse caso. Se ele voltar, se repetir, você pode fazer mais 6 meses. Mas metade resolve. E eu tive pacientes mesmo que depois de eu interromper, tem anos, nunca mais deu nenhum. Tá? Aí é baseado na cultura, né? Não necessariamente troca. Você tem que ver qual que é a cultura que vai dar. Claro que eu tomo outras medidas menos farmacológicas para esses pacientes. Eu mando a bifralda. Eu tenho vários pacientes, eu mando meus pacientes para tomar sol nas nádegas, sabe? Eu mando refrigerar as partes íntimas, sabe? Até uns pacientes, até ligar ventilador em parte íntima, em paciente que tinha muita infecção, já fiz essas coisas estranhas que eu mando fazer. Funciona, mas não escreve isso em prova, não, tá bom? É só para ver de vocês. Não, tem vários pacientes que tomam sol no bumbum, enfim. Manda abrir mesmo, tomar sol, põe na janela, abre, janela, sol, manda tomar sol lá. Tá? Claro que não é 1 hora de sol não, viu, gente? É uns 15 minutinhos, tá bom? Mas eu falo assim, mas essas bactérias multiresistentes, elas não conhecem sol. Elas não conhecem sol, elas estão escondidas. Por isso que eu faço essas coisas, sabe? E outra coisa, a proliferação bacteriana é mais acelerada com temperaturas um pouco mais altas, 37, 38, 39 graus, né? Por isso que eu mando abrir fralda, tentar ventilar as partes íntimas, para diminuir a hiperproliferação bacteriana na vagina, tá? É mais por aí. Mas, enfim, são baseadas não em evidências, mas na como que essas bactérias sobrevivem, reproduzem, eu faço essas coisas. Funciona, mas não tem literatura, tá? Não dá. Então, você não escreve isso em prova. Paciente de 71 anos, sexo masculino, independente para atividades de vida diária básica e instrumentais, foi submetida a 7 dias a biópsia de próstata por meio de ultrassom transretal, devido ao aumento do PSA em paciente com história familiar fortemente positiva para neoplasia de próstata. Nas últimas 24 horas, está com febre remitente, dor pélvica intensa e vários episódios de calafrios. Tomografia de abdômen pélvico com presença de aumento de volume prostático sem sinais de abscesso. Qual a melhor conduta a ser adotada? A. Internar paciente e administrar cipro por 2 a 4 semanas após coleta de hemoculturas. B. Coletar a urocultura e cultura de sêmen e administrar ambulatorialmente levofloxacino por 6 semanas. C.
pedir urocultura para avaliar a necessidade de antibiótico e liberar paciente com antitérmicos e doxazosina. E D, realizar emergencialmente prostatectomia radical, coletar culturas de sangue e tecido prostático e prescrever cipro. As questões criativas, eu fico olhando assim, eu escrevi esse trem criativo, vamos lá. Então, vamos lá, a melhor resposta aqui é A. Porque esse paciente, gente, acabou de fazer um procedimento. E o que aconteceu? Ele teve uma prostatite aguda. Isso aqui é caso de prostatite aguda pós-procedimento. Prostatite aguda é grave. Se não internar e não der diagnóstico pré-natal, o paciente vai morrer. A mortalidade disso aqui é alta. Tá? Então, isso aqui tinha que internar o paciente e fazer antibiótico. Tá? Inicialmente venoso e colher uma cultura, porque isso aqui causa sepse. Essa aqui nem pensar, gente. Não. Isso você pode até precisar em algum momento. Você ao operar, mexer nessa próstata infectada nesse momento, você pode esparramar bactérias e se o paciente não está em sepsis, evoluir para sepsis. Não faz sentido. Tá? Aqui a resposta é essa aqui. Então, cuidado com isso. Vamos lá, a prostatite aguda, cuidado para não confundir com a crônica. A prostatite aguda, tá? Ela geralmente tem muita dor e febre. A prostatite crônica não é comum febre, muito raro se tiver baixa. E muitas vezes confunde com sintomas urinários. E às vezes você está diante de pacientes que parecem bacteriúria assintomática, exames de urina sempre positivos, e às vezes é prostatite crônica, tá? É um diagnóstico diferencial importante de TU, inclusive de repetição em homens, que é a prostatite crônica, e que pode passar desapercebido. Diagnóstico inicial de aumento de PSA em homens também, viu? TU de repetição, pacientes com aumento de PSA tem que tomar esse cuidado, que é um diagnóstico inicial importante, tá? Agora, a prostatite aguda dói muito, sabe? Seria o comparativo na mulher que tem DIP, né? Seria mais ou menos o comparativo. Só que é a dor horrorosa. Outra coisa, gente, jamais nessa situação aqui de prostatite aguda fazer toque retal. 2 motivos. Um, que você vai levar um coice do paciente, porque dói muito. E 2, que o toque retal pode induzir bacteriúria e o paciente tem uma sepsis, tá? Então, além do risco à pessoa, ao profissional de saúde, que ele existe, que o profissional vai ser agredido, porque isso dói muito, aí tem um risco para o paciente. Aqui tem que internar. É grave. Isso é muito grave. Obviamente, gente, um paciente que for submetido a esse procedimento, nós estamos falando de paciente terminal, né? É a próxima questão. Então, paciente 78... outra coisa, gente, voltando aqui. Nem todo antibiótico tem penetração em próstata, são poucos, tá? Um deles, que é o mais usado, quinolona. Nitrofurantoína também tem algum nível de penetração em próstata, mas prostatite aguda, a gente não tem nitrofurantoína venosa, né? Então, seria quinolona mesmo, tá? Pode ser qualquer um dos dois, tá? Não pode ser MOX. Moxifloxacina, a excreção é biliar, aí não pode. Moxifloxacina serve para pele, serve para pulmão, seios nas faces, mas não serve para trato urinário, moxifloxacina. Porque cultura de sêmen, gente, significa que você fez toque. Como que você vai culturar sêmen? Você tem que ter feito massagem prostática. Para exprimir o que está saindo de lá. Vamos lá, paciente de 78 anos, sexo masculino, independente da atividade de vida diária base instrumentais, foi recentemente atendido numa unidade de urgência devido à retenção urinária na cidade de sonda vesical de alívio. Nessa oportunidade, foi tratado empiricamente por cipro 7 dias, com resolução do quadro. Curiosamente, ocorreu queda do nível sérico de PSA de 8 para 2,5 após o tratamento antibacteriano. Biópsia de próstata realizada há 6 meses, negativa para neoplasia. Ao toque retal, observe-se próstata de volume aumentado, sem aumento de temperatura, não dolorosa ao toque, bordas lisas. Qual a melhor conduta a ser adotada?
coletar a urina antes e após massagem prostática e enviar material para a cultura, prescrever empiricamente 28 dias de cipro, 500 miligramas BID via oral, C, iniciar tansolosina associada a dutasterida, ou D, repetir biópsia prostática e enviar material, enviar tecido para a cultura. Dividiu muito, vamos lá. A resposta é A, vamos lá. Se o paciente tivesse tão somente retenção urinária por hiperplasia prostática benigna, a resposta C estava correta. Mas vejam as dicas aqui. O paciente tomou antibiótico e o PSA caiu de 8 para 2,5. Então, o que a questão está falando? Não, abre o olho, o paciente parece ter prostatite. Por que o PSA caiu? Se fosse um PSA levemente aumentado por hiperplasia prostática, podia tomar 10 anos de antibiótico, o PSA continuaria no mesmo valor. Tá? Ele te conta também que esse aumento de próstata não é câncer, porque fez biópsia, não tinha nada. Te conta também que a próstata está aumentada um pouco, mas a borda é lisa, toque não doloroso, enfim, indicando que pode dar um exame físico de prostatite, que só aumenta o volume prostático. Então, o que ele está te contando é, provavelmente essa retenção urinária foi que a próstata aumentou de volume por uma prostatite crônica, por isso que ele teve retenção. É isso que a questão te conta. Então, como que eu faço o diagnóstico? Eu mando o paciente urinar, massageio a próstata, para exprimir, sair o que tem de lá de dentro e urina de novo. Com isso, é esperado que o primeiro exame de urina não dê nada e o segundo cresça alguma coisa, porque você está massageando a próstata, e aí você fecha o diagnóstico, por isso você manda para a cultura. Tá? Aí você faz o diagnóstico de prostatite. Aqui está te contando o caso, sem tirar nem pôr de como a gente faz diagnóstico de prostatite. Todo paciente que ganhou sonda vesical de demora, ou precisou de retenção urinária, claro que sem ser no ambiente de uma infecção grave, qualquer coisa assim, ou sedação, um dos diagnósticos iniciais de hiperplasia prostática é prostatite crônica. Só que a questão, gente, tem que te contar isso de forma mais óbvia. E uma das maneiras de contar isso é contando, por exemplo, na queda do PSA. Porque senão a pessoa entra com recurso. Na questão não conta nada para falar que a prostatite aqui conta. Identifica material 1, material 2, coloca aqui um 1, você vai escrever embaixo, que é antes da massagem prostática, o 2 após. O laboratório sabe que várias situações assim, por exemplo, um paciente que tiver com cateter implantado, imagina um paciente renal crônico, foi para diálise, infecção, cateter implantado. Você quer só que um cateter tunelizado, aquele que você coloca, que tem uma ponte de pele, você não arranca aquilo por qualquer coisa. Então, se está na dúvida se é infecção ali não, o que você faz? Você colhe um exame, um sangue daquele refluído e colhe um outro periférico. Aí você vai colocar a amostra 1, a amostra 2, coloca um periférico, por exemplo, e 2 do refluído, e tem que mandar junto. Porque a diferença do crescimento de um para o outro vai te falar se é do catéter ou não. Então, o laboratório já está habituado com essas situações, porque o tempo, porque você, inclusive, tem que saber tempo de crescimento. Tá? Te fiz um paralelo. Gente, depois dessa aula aqui, se vocês errar questão de urologia, a gente vai implantar a prática, né, de tortura, porque não tem condição de cair outra coisa sem ser essa. Tá? Não açoitar as pessoas porque elas não estão aprendendo coisa óbvia. Estou brincando, viu, gente? Só para vocês saírem um pouquinho. Não sou mal desse ponto, não. Então, paciente de sexo 75 anos, sexo feminino, dependente parcial para atividade de vida diária, devido à degeneração macular. Degeneração macular afeta qual tipo de visão, gente? Central ou periférica? Central. Já caiu questão disso aqui, viu, gente, na prova de título. Tá? Desse jeito. Caiu, assim, um paciente tinha uma dificuldade visual, contava como era a dificuldade, perguntava qual era a doença mais provável, viu? Abre o olho. Está sob investigação do quadro de hematúria não glomerular. Ou seja, eles fizeram dismorfismo eritrocitário do negativo. Né? E para fazer dismorfismo eritrocitário, você tem que ter 10 hemácias, pelo menos, no exame de urina. Será submetida, e outra coisa, né? Não tem cilindros hemáticos. Né? Será submetida a uretrocistoscopia na próxima semana. Como a hematúria não glomerular, opa, será que é câncer? Né? É isso.
A paciente relata 2 episódios recentes de exame de urina com crescimento bacteriano. Sabe Deus porque o médico pediu, mas o médico pediu e falou para ela que não ia tratar, porque ela não tinha nenhum sinal, sintoma, além da hematúria. E que esses 2 exames foram apresentados, e era uma Escherichia coli muito sensível a todos os antibióticos testados. Sendo o último, tem 15 dias. Qual a melhor conduta a ser adotada? A. Não iniciar antibiótico porque se trata de um quadro de bacteriose sintomática. B. Prescrever norfloxacino, 3 dias, devido à proposta de instrumentação do trato urinário. C. Não iniciar antibiótico, colher nova urocultura para confirmar diagnóstico de bacteriúria sintomática. E D. Prescrever nifurtolina 7 dias, devido à proposta de instrumentação do trato urinário. Agora é fácil, gente. Qual que é a resposta? Cuidado quem falou da é D. Cuidado. Quais são as 2 situações que a gente trata bacteriúria sintomática? Gravidez e instrumentação do trato urinário. Não, antes de instrumentar. Você esteriliza a urina para fazer instrumentação. Porque se você instrumentar com a bactéria lá, você vai ter sepsis. É antes. Tá? Essa paciente, gente, tem ou não tem diagnóstico de bacteriúria sintomática? Tem. Ela tem 2 exames com a mesma bactéria, com o mesmo perfil de sensibilidade. A resposta C aqui era absurda, porque o paciente já tem diagnóstico de bacteriúria sintomática. Ele já existe, já tem 2 culturas com a mesma bactéria, o mesmo perfil de sensibilidade. O diagnóstico de bacteriúria sintomática já existe. Só que aqui você vai tratar porque tem instrumentação. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Beleza. A gente usa antibiótico 3 dias para mulher idosa? Não. Ótimo. Só bebi uma água. Teria que ser uma infecção mais invasiva, né? Cistite pode dar, mas é mais raro. Tem que ser uma cistite crônica, uma cistite fezamatosa, enfim. Tem que ser algo mais agressivo. Só cistite não é comum dar hematúria assim, não. E, aparentemente, ali conta um caso já estudado, fizeram dismorfismo eritrocitário, um quadro que persiste, né? Hematúria, gente, é uma situação tão curiosa, porque de vez em quando chega no consultório a situação, o paciente mostra para você vários exames de urina, que sabe Deus por quem pediu, e a pessoa está obsessiva olhando piócito, olhando leucócito, e não olha hemácias. Então, eu já tive uns 3 ou 4 pacientes com câncer de bexiga, que o diagnóstico foi esse. Eu vi o exame de urina prévio, eu falei, gente, mas todos têm uma hematúria aqui. E o paciente tinha câncer de bexiga. Então, assim, cuidado com isso. A obsessão é tão grande com o TU, assim, que é até extremada, que a pessoa esquece de olhar o resto do exame de urina. Então, cuidado. Esquece mesmo, né? Esquece de olhar a glicose marcada. Eu já vi paciente assim, sem diagnóstico de diabetes, tinha 3, 4 exames com glicose marcada, coisa do tipo, né? Vai entender. Proteína marcada, vários exames, ninguém fez nada. É a obsessão de olhar se tem infecção, né? Impressionante. Quer dizer, a pessoa não sabe nem interpretar o exame e fica pedindo, e que os achados não sabem nem olhar, né? Nem olha para eles, né? E olha que eu dou aula disso na faculdade, ensino isso no 7º período. No 7º período eu pego o exame de urina e falo, você tem que olhar isso, meu filho, olhar isso. Isso aqui, o pH, isso aqui indica que está contaminado. Mas as pessoas estão formando, esqueceram tudo. Então, paciente de 75 anos, sexo masculino, dependente parcial para atividade de vida diária base instrumentais, por causa de uma alteração de mobilidade. Levanta 4 vezes para urinar à noite, tem noctúria, né? Porque mais de 2 vezes à noite classifica noctúria. Então, noctúria, necessita ir rápido ao banheiro no período diurno para urinar, para evitar peso na urina, quer dizer, um paciente tem noctúria mais de 2 vezes à noite e tem uma urgência miccional. E tem continência, né? Que você for devagarinho, né? Quando chega ao banheiro, informa que o jato é fraco e precisa fazer muita força para urinar toda a urina presente na bexiga. Gente, isso aqui é tão curioso. Eu atendi um paciente, gente, para ele urinar, a gente tinha que fazer produção de cócoras. Ele pegava para um pinique embaixo e dava pulos. E ficava de cócoras várias vezes, aí apertava a bexiga, dava outros pulos, apertava. Assim que ele conseguia urinar. Chega nesse nível, né? Impressionante.
Eu fui... sem querer. Empolguei. O paciente tem uma alteração, realmente tem uma hipotensão tostática, tem um NUT teste positivo, hipotensão tostática sintomática, e ultrassonografia pélvica com volume prostático de 70 centímetros cúbicos, uma próstata grande. Qual a melhor conduta a ser adotada? A. Prescrever duloxetina com tadalafila. B. Prescrever tansulosina com dutasterida. C. Prescrever finasterida com duloxetina. Ou D. Prescrever doxazosina com finasterida. E aí? Então vamos lá, B de bola. Doxazosina eu devo prescrever para alguém em hipotensão tostática sintomática? Não. Cuidado, a doxazosina, ela causa, o efeito colateral dela forte, a hipotensão postural. Tá? Então, a pessoa fala que tem hipotensão tostática sintomática, não prescreve doxazosina. Você vai preferir a tansulosina. Esse paciente tem um volume acima de 50. Ou seja, é um paciente que é interessante você usar o dutasterida ou finasterida, porque você vai diminuir em até 25% o volume prostático. Claro, gente, que esse é um efeito lento. Tá? A próstata só vai começar a reduzir depois de 6 meses, mas ajuda o paciente. Tá? 50. Acima de 50, a gente tem que prescrever o inibidor dessas 5 aromatases. Então, você tem que colocar 5 fosfodiesterase. Você tem que fazer isso. A outra coisa é o seguinte, gente, duloxetina é uma medicação para incontinência urinária de esforço. E lembrar que incontinência urinária de esforço ela nem é a primeira opção. Tá? Então, cuidado com isso. Tadalafila pode ser usada, tadalafila na dose de 5 mg diário, pode ser usada para hiperplasia prostática benigna? Pode. Mas é mais para quem tem em monoterapia. Tem vários urologistas prescrevendo em associação, mas isso não foi estudado. Em monoterapia e para pacientes com sintomas irritativos. Não é uma boa opção para pacientes com sintomas obstrutivos. Então, a tadalafila de 5 mg diária é para hiperplasia prostática benigna com sintomas irritativos em monoterapia. Certo? Falta estudos ainda da associação. Eu acho que vai ter efeito em associação, mas não tem estudo ainda, tá bom? E lembrar que essa dose diária de 5 mg, tem urologista que fala assim, não, ó, além de melhorar por urinar, você vai ficar vigoroso. Não é para isso, tá bom? Não vai aumentar a potência de ninguém nessa dose de 5 mg. Então, não guardou isso aqui, gente? Não vai esquecer mais? Posso ir adiante? Então, uma paciente... Né? Então, vamos lá. Paciente MSM foi submetida à dosagem de PSA e detectados números elevados. Fizeram a biópsia transretal e arrancaram a próstata dele fora. Passou 3 meses e continua com continência urinária grave, com necessidade de uso de fraldas. O que deve ser feito para ele? Fisioterapia com treinamento da musculatura pélvica, duloxetina, soliferacina ou tansulosina com dutasterida. E aí? Resposta A, cuidado. Ó, vamos lá. Cuidado. Primeira coisa, falar com vocês. Homem tem incontinência urinária de esforço? Tem ou não tem? Tem. E tem 2 situações. Podem cobrar de você. Uma é essa, gente. A incontinência urinária após prostatectomia radical é chamada de incontinência urinária de esforço. A outra situação, gente, é o paciente azarado. O que é o paciente azarado? O paciente teve um traumatismo na região anorretal grave. Tá? Que seria a lesão por empalamento. Eu lembro de um caso horroroso que o paciente teve um acidente no CTI, o paciente teve um acidente de moto, ele foi projetado para cima no acidente, eu não lembro mais moto contra o quê, versus o quê, projetado para cima, caiu de ponta e o guidão estava para cima. Virou uma cloaca. Obviamente, ele foi submetido a múltiplos procedimentos cirúrgicos para correção e ele teve uma incontinência urinária de esforço. Tá? Eu lembro desse caso horroroso, coitado. Eu nunca vi ter tanta azar assim lá longe, né? Pelo amor de Deus.
O tratamento da incontinência urinária de esforço, gente, a primeira linha é fisioterapia. Não é duloxetina, é fisioterapia, tá bom? Não é rinse em prova. A primeira linha de tratamento da incontinência urinária de esforço é fisioterapia, tá? Não faz sentido dar tanzolosina ou dotacerida após ter arrancado a próstata. Você não tem próstata mais. Não vai fazer efeito nenhum. E a soliferacina, gente, é para quem a bexiga contrai fora de hora. Então, se você tiver uma hiperatividade detrussora, detrussor é o nome do músculo da bexiga, faz sentido usar isso aqui. Mas o paciente não, ele está com incontinência urinária pós-ressecção de próstata. Não vai ter efeito nenhum usar anticolinérgico. Estou colocando tudo que pode cair de incontinência urinária. Incontinência urinária é parte forte, hein? É gigante da geriatria, tem que saber, viu? Você não sabe isso aqui... Segunda linha para esforço. Não, se fosse uma próstata não operada, aí isso aqui seria tratamento, uma próstata. Não, a incontinência aqui é da cirurgia. É da cirurgia. Todo paciente que opera a próstata vai ter um período incontinente. Espera-se que os pacientes, nos primeiros meses de cirurgia, isso vai se recuperando. Tá? A maior parte recupera a continência bacteriana. A incontinência bacteriana ela vai ocorrer numa porcentagem menor. Tá? A maior parte recupera. Mas, se o paciente está demorando a recuperar, aqui colocou 3 vezes, não está recuperando, tem que fazer fisioterapia. Aí seria duloxetina. Duloxetina para esforço é segunda linha. Não é primeira. Primeira é fisioterapia. Tricíclico não, porque ele é o mesmo princípio do anticolinérgico. Tricíclico é anticolinérgico, diminui contração de bexiga. Então, o tricíclico é a segunda linha de tratamento para incontinência urinária por hiperatividade detrussora. Todo mundo vivo? Respira. Tempestade cerebral, sacode a cabeça, mas não deixa cair informação para fora. Hã? Aí a gente vai usar tansulosina. Gente, cuidado com drogas que causam hipotensão ortostática. Isso cai muito em prova. Por exemplo, a doxazosina, o Donarém, né, que é a trazodona, essas drogas típicas de hipotensão ortostática, isso cai em prova, viu, gente? Cai não, desaba. Só que isso é uma questão fácil. Se você erra uma questão fácil, a sua chance de ser aprovada cai muito. Você tem que errar as questões difíceis, as fáceis e as médias, você não pode errar. Você tem que acertar tudo, gabaritar. Né? Assim que a gente aprova. Ué. Toda prova é assim. Aí comer 10x, questões fáceis, ciências difíceis. Por exemplo, a prova final da disciplina que eu coordeno de Clínica Médica 4, que é do posto de saúde na graduação. Tem uma comissão que elabora, que revisa. A comissão que elabora para fazer isso. São 20 questões, 5 fáceis, 5 difíceis e 10 de grau médio. Vocês vão à prova, que teoricamente o bom aluno ele vai fazer pelo menos 75%. É isso. Agora, o mau aluno vai fazer menos da metade, né? Porque as médias vai se ferrar. Ela vai separar arroz do trigo, né? É assim que é feito a prova. Vamos lá. Paciente de sexo feminino, 80 anos, dependente parcial para atividade diária devido a retinopatia e neuropatia diabética. Refere problemas com incontinência urinária há muitos anos. Todavia, o quadro piorou nos últimos meses. Aí eu contando a história, mas isso aqui é baseado em casos reais. Com necessidade de massagear a bexiga e ficar em posição de cócoras para conseguir urinar. Nesse período de 6 meses, apresentou 3 episódios de infecção urinária. Ao exame físico, observou-se a bexiga palpável. Solicitou-se que a paciente fosse ao banheiro tentar urinar e, posteriormente, foi realizado novo exame abdominal com a bexiga permanecendo palpável. Qual a melhor conduta a ser adotada? A. Prescrever nortriptilina. B. Prescrever oxibutinina. C. Prescrever tansulosina. D. Prescrever sonda vesical intermitente. Sondagem vesical intermitente. Aqui é D de dado, gente. Qual que é o nome dessa incontinência aqui?
transbordamento ou sobrefluxo, né? É o nome dela, tá? Cuidado com isso aqui, viu, gente? E por que eu mandei ir ao banheiro? Você tem bexiga palpável. Vai ao banheiro, eu passo você pega o paciente e continua com a bexiga palpável, você confirma o diagnóstico, né? Ou eu podia fazer outra coisa, mandar ir ao banheiro, urinar e passar uma sonda de alívio logo depois. Está cheio de urina. Ou pegar um ultrassom, ver quanto tem lá, mede, manda urinar, pega o ultrassom de novo e vê. Tem várias maneiras de você confirmar. Além da urodinâmica, gente, é casos de exceção, não precisa chegar até lá. Se eu prescrever nortriptilina e oxabutinina, gente, para esse paciente, é uma iatrogenia sem tamanho. O paciente não consegue apertar a bexiga para urinar. Aí você dá uma medicação que diminui a capacidade da bexiga de contrair, quer dizer, o paciente se guarda meio litro, guarda 700 ml depois disso, né? Você vai piorar a situação do paciente. Gente, só uma exceção aqui. Quando eu prescrevo tansulosina ou doxazosina para mulher? Só existe uma situação. Litíase. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Não existe, nunca diga nunca. Nunca prescreve tansulosina ou doxazosina para mulher porque você só pensa em incontinência. Não, não. É para incontinência porque tem uma próstata atrapalhando lá o assoalho pélvico. Cuidado. Tansulosina e doxazosina é usado também no sexo feminino, mas para situações de litíase, para ajudar a sair. É uma litíase. Na verdade, seria uma litíase menor de 8 milímetros, porque passou de 8 milímetros, nenhum cálculo passa espontaneamente. Idealmente menor que 6, porque são os que saem mais fácil. Mais ágil, mas pode estar no caminho. Não, isso é dias, poucos meses, não vai usar anos, não é isso, tá? É para aquele cálculo lá, sabe, migrar, né? A dose é a mesma. Eu só falando aqui, porque depois alguém pergunta para vocês lá. Vai que, gente, criatividade. Se eu pensei, alguém pensa também, gente, não é? O mundo das ideias é essa, porque só eu que vou pensar nisso. E assim, tem gente boa e tem gente que não é boa, né? Fala assim, nossa, vou contar uma maneira de ferrar aqui. Né? Você sabe o que mais me incomodou na prova de título, eu lembro como fosse hoje, não foi o tamanho da prova, foi o frio que está na sala. Eu estava em pôr de galinha, estava um calor danado. E tem assim, está gelado, leva um brusinho de frio. Tá? Não me incomodou muito. Lembro como fosse hoje. Eu pedi para trocar de lugar. Eu pedi mesmo, estava doendo. 75 anos, sexo feminino, independente para atividade de vida diária básica e parcialmente dependente para atividades instrumentais, devido à doença de Parkinson. Além disso, apresenta hipertensão arterial resistente e doença arterial coronariana. Comparece ao consultório, está errado, né? De geriatria devido à incontinência urinária tipo urgência, com restrição grave à atividade social e noctúria associada a grave fragmentação do sono. Quer dizer, ele não consegue participar socialmente, não consegue dormir por causa da incontinência urinária. Usa prolopa, razagilina, AS, rosuvastatina, metoprolol, losartano, hidroclorotiazida, espirolactona, lodipina. Usa tudo, né? Qual o melhor tratamento para a incontinência urinária da paciente, né, NSA? Então, Parkinson, hipertensão, DAC, incontinência urinária grave, que não permite sair de casa e não deixa o paciente dormir, usa prolopa, razagilina, AS, rosuvastatina, metoprolol, losartano, hidroclorotiazida, espirolactona, lodipina. Qual o melhor tratamento? Vamos lá. A. Prescrever soliferacina no período noturno. B. Substituir hidroclorotiazida, espirolactona por hidralazina. C. Prescrever mirabegrona, 50 mg MID no período diurno. Ou D. Prescrever nortriptilina e substituir hidroclorotiazida por hidralazina. E aí? Questão difícil, viu? B de bola? Vamos lá, gente, vou explicar por quê. Calma, vou explicar para vocês. Vamos lá. Vamos com calma. Quando você tem 3 antihipertensivos, um deles deve ser tiazídico. Se você tem uma hipertensão resistente que precisa de 4 antihipertensivos, é obrigatório que tenha um tiazídico na fórmula.
Aqui conta que o paciente tem uma hipertensão resistente. Toma 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso tirar tiazídico aqui? Não. E aí, gente, eu tenho um problema muito sério. Se eu tirar, eu vou comprometer o tratamento pressórico desse paciente. Então, nesse caso, gente, cuidado. A gente sempre tenta tirar o diurético. Mas aqui é uma hipertensão resistente. Eu não poderia fazê-lo. 4 ou mais drogas antihipertensivas é obrigatório ter um tiazídico. Tá? Então, por isso que a resposta B de bola e a resposta D estava errada. Vamos em frente. O paciente era hipertenso, tem uma hipertensão resistente. E aí eu não marquei mirabegrona. Por quê? Mirabegrona, ele é um agonista beta 3. Qual que é o principal efeito colateral da mirabegrona? Aumento da pressão arterial. Eu posso pegar um paciente de hipertensão resistente, toma 1, 2, 3, 4, 5, falar de cara, mirabegrona? Não, não pode. Cuidado, é o principal efeito colateral. Qual cuidado que a gente tem que ter com mirabegrona? O principal dele é hipertensão. Maltratada, hipertensão resistente, essas coisas, aumento de níveis pressóricos, você tem que mensurar. Tá? Então, numa situação dessa, o que sobrou? Soliferacina. Era o que tinha. Se eu puder... Na verdade, ele é Não, vamos com calma. Ele é anticolinérgico, né? Mas, assim, numa situação que você tem tão grave efeito colateral, seria a opção. Oxibutinina, gente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A oxibutinina que nós temos no Brasil é de liberação curta. A oxibutinina de liberação curta, ela tem um efeito cognitivo muito ruim. Então, a gente deveria evitar, né? Todos os anticolinérgicos são ruins para a cognição. Todos. Mas, na prática, a gente tenta evitar os não seletivos. Tá bom? Então, a gente usa, por exemplo, a soliferacina, que é um dos mais usados, né? Que é o Vesicare. Tem agora outros, tem Peri, tem outras marcas. Enfim, a soliferacina é um dos mais usados. Tá? Mas a oxibutinina, que nós temos aqui, é de liberação curta, e aí está até nos critérios de BIS para evitar. Mas se você pegar os critérios de BIS, fala de todos os anticolinérgicos para infecção, para incontinência urinária, que, na medida do possível, evitar. Mas aqui, gente, é uma situação gravíssima. Você não consegue nem dormir. Nem dormir, não sai de casa. É o que está sendo contado aqui. Então, a resposta seria A. Não, calma. Mas o paciente está usando 2 drogas só. Não é um Parkinson tão grave assim. Não, discordo. Tá? E o paciente, esse paciente, você pode ajustar o tratamento do Parkinson. Não, olha. Eu nunca vi travar, e é possível nunca vi travar, e segundo, você está acompanhando o paciente, e terceiro, esse paciente já está travado por outro motivo. Ele não sai de casa e não dorme. A situação já está pegando pesado. Hã? Aqui, gente, o problema não é Parkinson. O problema aqui, o paciente não sai de casa, nem dorme. Aqui é a mirabegrona você pode dar de dia, não é obrigatória ser noturna, não. Mirabegrona, eu até dou muito de dia. A mirabegrona, gente, cuidado, ela relaxa. Ela aumenta a capacidade da bexiga de guardar a urina. É o efeito dela, tá? É um efeito beta 3 agonista, se cobrarem isso de vocês, tá bom? A nortriptilina poderia ser usada? Até pode, porque é anticolinérgica, mas você tem que tomar cuidado. É um paciente hipertenso resistente, não tem nenhum eletrocardiograma aqui. Ele poderia ter um bloqueio de ramo esquerdo, porque é uma hipertensão muito grave, você pode evoluir com disfunção cardíaca. Então, de imediato, não seria uma grande escolha. Tá? Aqui tem até questões de segurança que não foram avaliadas. Realmente é um antidepressivo para paciente com Parkinson, que não é ruim. Mas até questão de segurança. Você tem um hipertenso com 3, 4, 5 drogas. Você tem nenhum eletrocardiograma e prescreve nortriptilina, complica. Tá bom? A soliferacina, ela é mais específica, ela age em receptor M3, tá? Se cobrar esse prova. Questão longa aqui, hein? O seu horário do sexto do lanche é 10 da manhã? Hã? Ah, esbate aí, avisa. Então tá.
Tá dando para seguir nesse ritmo, gente? Ou está muito acelerado? Vamos em frente. Paciente de 75 anos, sexo masculino, que cobra muita coisa misturada, viu, gente? Então, presta atenção. Sexo masculino, dependente parcial para atividade de vida diária, devido à doença de Alzheimer em fase leve. Comportamento controlado, mas com queixa associada à noctúria e vários episódios de acidente com perdas de urina nas roupas. Exame de neuroimagem sem hidrocefalia de pressão normal, sem hematoma subdural crônico, discreta microangiopatia crônica, FASECAS 1. Apresenta como comorbidade diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sem necessidade de tratamento medicamentoso nos últimos meses, dislipidemia. Ao exame físico, tem pressão arterial na posição supina de 130 por 80, com a frequência de 68, e em posição ortostática, 108 por 68, com frequência cardíaca de 71. Está em uso de empagliflozina, 25 mg, que é o Jardiance, Glifax XR, 1000 mg BID, sitagliptina, 100 mg MID, atorvastatina, 40 mg MID, e galantamina R, 24 mg MID. Últimos exames relacionados ao diabetes mellitus, realizado há 15 dias com glicemoglobina de 6,5% e glicemia de jejum de 68 mg por decilitro. Ultrassonografia pélvica masculina com peso prostático estimado de 62 gramas e sinais de bexiga de esforço. Qual a melhor conduta a ser adotada? A questão fala tudo, né? Tem o conhecimento geriátrico total. Vamos em frente. A. Suspender empagliflozina, solicitar a dosagem PSA total e prescrever tansulosina com dostasterida à noite. B. Suspender sitagliptina, solicitar biópsia prostática e prescrever tansulosina com soliferacina à noite. C. Prescrever empagliflozina, empagliflozina, prescrever tansulosina, passar a sonda vesical de demora e encaminhar paciente à urologia. D. Suspender sitagliptina, solicitar a dosagem de PSA total e prescrever doxazosina e finasterida à noite. E. Suspender empagliflozina, encaminhar paciente à urologia com dosagem de PSA total e prescrever mirabegrona. Difícil, hein? Vamos lá, eu vou explicar um por um, mas a resposta é A. Vamos lá. Primeira coisa, é um paciente com incontinência urinária com demência. Um paciente com incontinência urinária com demência tem que ter certeza que não tem hematoma subdural, hidrocefalia de pressão normal. Se isso não veio de uma doença de pequenos vasos, o paciente tem doença de pequenos vasos, vai estar FASECAS 2, 3, vai ter muita incontinência urinária. Então, você está avaliando, não tem tumor dentro da cabeça. Então, é isso, não tem. Não é sistema nervoso central. Porque isso está errado. Um paciente com demenciado, com alteração de incontinência urinária, só no primeiro método de imagem, está errado. Você tem que ter, porque a incontinência urinária pode ser daqui. Cuidado com isso. Então, essa é a primeira coisa da questão. Segundo, é um paciente diabético. E é um diabetes com demência leve. Qual que é a meta de glicemoglobina? Demência leve diabético. Menor que 8%. Idoso rígido é menor que 7,5%. Mas o ADA fala que idoso com demência leve, com dependência leve, mais de 2 atividades perdidas, né, de VDs, a meta é 8%. E que a meta de glicemia de jejum, nesse caso, não é 80 a 130, é até 150. Você pode tolerar até 150 de jejum. Tá? Então, ao invés de usar 80 a 130, você vai usar 80 até 150. Só relembrando, se o paciente fosse cuidado paliativo, a meta pela ADA seria 8,5. Alguns lugares colocam 9. E que a glicemia de jejum é ficar 100, 180, se for cuidado paliativo. Tá bom? Porque o paciente cuidado paliativo, o controle glicêmico é tão somente o paciente não ter estado hiperosmolar. É só para isso. Se quiser ficar com glicemia muito alta, ele vai ter uma poliúria osmótica, vai ter uma desidratação viril, vai chegar no hospital com sódio de 160, 170, é isso, tá? Tá, vamos em frente. Então, a meta dele seria 8% e glicemia de jejum tolerado até 150, que ele está até tendo hipoglicemia. E, além disso,
ele tem uma próstata grande, pesada, mais de 50 gramas de próstata, e usa esses medicamentos, empagliflozina, metformina, sitagliptina, atorvastatina e galantamina. Vamos à lista de medicamentos. Quais desses medicamentos aqui que afeta a continência, pode causar incontinência urinária? Aqui tem 2. A empagliflozina. Por que ela? Os inibidores de SGLT2, eles fazem uma troca sódio-glicose. Ao fazer essa troca sódio-glicose, você urina glicose. Onde o açúcar vai, a água vai junto. Então, o volume urinário de quem toma essa droga aumenta. Tá bom? Então, paciente, um dos efeitos colaterais do inibidor de SGLT2 é incontinência urinária. Você tem outros, você pode ter candidíase, porque está saindo açúcar, você pode ter o teor de repetição, e até alguns casos que estão sendo relatados, né, de fasciite necrotizante, né, você está gangrena de Fournier, né, está sendo casos relatados e apontados com alerta do FDA, justamente para essa liberação de glicose nessa região. Tá bom? Então essa aqui aumenta. E a outra, todos os anticolinesteráticos também pioram a continência esficteriana. Só que nesse caso aqui o paciente está bem controladinho, o comportamento não seria a primeira coisa a mexer. Tá bom? E também não adianta trocar um por outro. Vai ser a mesma coisa. Então, empagliflozina tinha que sair. Beleza. O paciente, gente, é um paciente com fase leve de demência, que está sintomático do ponto de vista do trato urinário. Não é um paciente de demência moderada avançada. E que pode ter um câncer prostático. E que não necessariamente vai fazer ressecção da próstata, mas você tem que acompanhar a situação, às vezes tratamento muito conservador, às vezes você faz radioterapia e controla, é uma fase leve, e que está com sintomas urinários. Então, ele deveria fazer PSA. Não é rastreio, gente. Não é rastreio. Aqui é um paciente sintomático do trato urinário. Continuando. Próstata grande. Mas ele tinha uma hipotensão ortostática, não tinha? Esse paciente deve ficar usando doxazosina? Aqui seria tansolosina. Aqui associada à dutasterida, porque é uma próstata bem pesada, mais de 50 gramas. A resposta A. Olha o nível de conhecimento que essa questão exige, hein? Tudo misturado. Tá? Então, preste atenção nessas questões todas aqui cobradas. Continuando, gente, essa hipotensão ortostática, ela é medicamentosa ou é pelo diabetes? Se te perguntasse. Pelo diabetes, porque não aumenta a frequência cardíaca em 10 batimentos. Se você tiver uma hipotensão ortostática, a frequência cardíaca não aumenta 10 ou mais batimentos, não é de medicamento, é por causa de neuropatia autonômica associada ao diabetes. Cuidado aqui. Esse paciente tem uma neuropatia autonômica associada ao diabetes, porque a frequência aumenta menos de 10. Isso é importante você saber, gente, para ter prognóstico. Às vezes tem paciente que você vai tirar os medicamentos que causam hipotensão ortostática, mas você já sabe que o benefício vai ser pequeno, porque o paciente tem uma neuropatia autonômica. Todo mundo gravou tudo dessa questão, gente? Ela ensina horrores de tudo quanto há junto e misturado.